Olá, aqui é Diego Mangabeira e eu vou falar com você nesse episódio do Mind Player sobre um filme que na verdade é um filme clássico, a história se passa no século XIX e na verdade ele foi escrito também no século XIX, que é o Conde de Monte Cristo. Então vem com a gente que esse Mind Player foi feito pra você. Antes de começar o Mind Player, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal a se inscrever com o botão inscreva-se e além disso ativar as notificações através do sino para receber sempre em primeira mão, tanto no seu aplicativo do seu celular ou mesmo por e-mail, os nossos novos vídeos, tanto aqui no Mind Player como outros vídeos aqui no canal do YouTube, tá legal? Se está ouvindo a gente através do Spotify, do Android ou mesmo de outro podcast, é só acessar agora youtube.com/Diego Mangabeira Brasil. Primeiro episódio, o primeiro aspecto que eu quero analisar em relação a toda a parte da inteligência emocional, da mente, né, da psicologia, do autoconhecimento tem a ver com a jornada do herói. Se a gente pensa em relação à história, né, como eu falei no começo do vídeo, a história do Conde de Monte Cristo foi escrita por Alexandre, né, Dumas, né, Alexandre, né, Dumas, que é o Le Comte de Monte Cristo, né, que aí no caso o nome Monte Cristo é um nome como se fosse uma simbologia portuguesa e espanhola, né, aquela coisa, e foi escrito em 1844. E quando a gente pensa em relação a isso, né, em relação aos aspectos da história, da narrativa, você tem que pensar muito como que era o mundo de 1844. Então por isso que a jornada do herói é muito importante. Se você, assim, não gostava das aulas de história, ou mesmo, sei lá, você vai aprender um pouquinho mais com o filme, principalmente em relação à linha narrativa que é passada. Basicamente assim, a gente teve a Revolução Francesa em 1789, né, que foi uma revolução de cunho até social, socialista, vamos dizer assim, né, levar as pessoas para o poder, mas ao mesmo tempo o que aconteceu não foi muito bem assim, né, tanto que os líderes eles foram mortos depois, né, o Danton e o Robespierre, e aí o que acontece, a gente tem uma polaridade na França, porque a história se baseia muito na França, né? Então você tem que entender como que era a narrativa nessa época na França, né? Tanto que o Alexandre Dumas ele era, né, francês. Então assim, a gente pensa quem que foi para o poder depois e se nomeou imperador, que foi Napoleão Bonaparte. E o Napoleão aparece na história do filme, inclusive ele é exilado na ilha de Elba, próxima à Itália, ali, né, entre Itália e França, enfim. E a primeira cena do filme narra isso, né? Então você vai ter a história do Edmond Dantes, né? Então ele é o protagonista da história, tem um amigo dele, né? O Conde, né? Então, e aí no caso toda a narrativa, eles são bem amigos, né? Um tem muito dinheiro, o outro na verdade ele vai ser promovido como se fosse o capitão do navio, né? Naquela época era algo muito importante, afinal as navegações, né? Essa troca comercial era algo muito crescente, né? Então você tinha, por exemplo, esse conhecimento, então a Ásia, a África, não em termos de descobrimento, né? Não existiu descobrimento, né? Eu parto muito no sentido de já existiam pessoas, mas a forma que isso intermedializa, por exemplo, você tem rotas comerciais, né? Isso cresce muito, tanto que o outro filme que vai falar muito disso é o Piratas do Caribe, que se trata quase na mesma época. Então assim, você tem o Edmond Dantes, né? Você vai ter a narrativa, você vai ter a parte que na verdade ele vai receber uma carta do Napoleão, por isso que eu falei, presta muita atenção se você não gosta de história, mas é bem legal você estudar um pouquinho para entender um pouquinho mais a história do filme. E aí no caso, através de uma carta que ele recebe do Napoleão e ele traz para junto na cidade de Marseille, a cidade de Marsella, vamos dizer assim, né, em português, traduzir um pouquinho, né, Marseille em francês, fica no Mediterrâneo aqui embaixo, né, então a ilha de Elba vai aqui, e aí no caso ele chega lá, e aí no caso acontece todo o conflito. Ele vai chegar lá, ele vai ser, porque o amigo dele viu, né, essa carta tal que ele recebeu do Napoleão, mas não contou pra ele, com inveja ele contou para as autoridades, e a partir disso basicamente vai ser toda a narrativa, porque o Edmond Dantes ele vai falar a verdade, ele é muito ingênuo, no sentido, na verdade não é ingênuo, ele falou a verdade. Agora, se a verdade é ingênua, aí já depende do ponto de vista da pessoa, não depende do ponto de vista dele, né? E aí o que acontece? Ele é preso, enfim, vai num chateau, né, Chateau d'Issy, e aí no caso vai ficar 13 anos. E a narrativa está tudo disso. Então, assim, eu meio que narrei um pouquinho a história, não sei se você já viu, mas eu recomendo ver o novo filme. Tem o antigo, né, mas o novo filme eu acho que narra de uma perspectiva mais moderna, vamos dizer assim, mas é a mesma história, né, não muda muito não. Inclusive atores muito jovens, até o do Super-Homem, né, vai estar lá, os atores, né, mais novos, você vai ver que eles vão estar em outros filmes.
Isso é um filme de 2002, se não me falha a memória, tá? Então, assim, o Edmond Dantes ele vai crescendo, mas tem muita, vamos falar, aquela coisa da jornada do herói, até um livro que a gente sempre recomenda, O Poder do Mito, né, do Joseph Campbell. E quando a gente pensa em relação ao crescimento dele, tem um mentor, né? Sempre é assim numa história de um personagem. Tanto no Star Wars, por exemplo, você tem o Luke Skywalker e tem o Ben, né, que seria o Obi-Wan Kenobi. Sempre tem uma história de um mentor. Se você pensar em várias histórias que você gosta, tem muito disso. Você tem, por exemplo, no Senhor dos Anéis também o Frodo e tem o Gandalf, né? Então, um mentor que vai direcionando a história dele. Tem várias histórias assim, é só você lembrar de algumas, aí você vai ver que o mentor ele aparece. Ou a mentora, tá? Independente. Ponto de conexão em relação ao que ela vai fazer pra frente, tá bom? Então, assim, quando esse mentor aparece, ele tá fugindo, ele trata de uma forma versátil a vida e ele vai morrer, né? Então, não tem spoiler aqui, não é um filme novo, né? Mas aí, no caso, isso trata do quê? Dele sair dessa prisão, ir atrás, né? E depois até nos aspectos que a gente vai falar sobre a vingança. Mas assim, ele vai crescendo no sentido de transformar. Ele é uma pessoa que não sabe nem ler, né, nem escrever, ele vai aprender a ler e escrever. Ele não sabia, por exemplo, lutar com esgrima, né? Esgrima, na verdade, era uma técnica muito utilizada em relação ao exército, né? Porque a espada longa, né, da França, a França dominou uma parte da Europa muito grande, né? Tanto que isso corroborou para a família portuguesa vir para o Brasil, né? A Inglaterra se proteger, enfim, várias coisas aconteceram por causa disso. Né? Então, era o uso constante da espada que todo mundo tinha, e era normal. Né? As armas de fogo existiam, mas você saber lidar com a espada, né, e lutar com ela era uma coisa que ele não sabia, e depois ele aprendeu. Tanto que ele perde no começo do filme para um amigo dele, né, o Conde lá. Além disso, ele não sabia falar assim de uma forma mais clássica, né? Não sabia se expressar, não sabia ter um porte de luxo. E isso ele vai aprender com esse mentor, que foi um soldado de Napoleão, e vai desvendar um tesouro, ele sabia do tesouro, e vai passar esse mapa pra frente. E aí, a partir disso, a história vai ser contada, enfim, ele vai voltar para França, né, depois, porque ele está exilado, né, numa ilha, e depois ele vai ir atrás daquela vingança que ele deseja. Mas o ponto principal que eu quero falar para você, assim, já que depois eu vou falar da vingança, mas o crescimento que você tem. Então, assim, independente da forma que você esteja, né, se percebe as dificuldades que você tem, você, por exemplo, ter uma narrativa, né, de crescimento, você tem a possibilidade, se você tiver as pessoas certas, se você tiver a mentalidade certa, se você tiver conectado com você consegue ir pra frente. Você percebe que isso acontece muito no filme, é muito explorado isso. Eu acho que o filme é muito, assim, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é, vou falar, muito objetivo. Talvez melhor que os filmes de hoje que só coloquem só efeito especial, não tem uma história, tá? Tá faltando história nos filmes, e eu vejo isso muito dentro do Conde de Monte Cristo. O segundo aspecto que eu quero falar é a idade, né? Então, assim, ele vai pra prisão, né? O Chateau d'Is, se não me falha a memória é o nome correto, e aí ele vai ficar 13 anos. E aí, o que eu quero falar pra você? Você, às vezes, se julga mais velho pra fazer certas coisas, ou mesmo já passou meu horário, já passou minha época. E aí, o que acontece? Você percebe o quê? Que independente da sua idade, né? Idade etária, vamos dizer assim, né? Você tem todas as possibilidades de fazer aquilo que você deseja. Só depende da sua própria motivação. E você vê isso no crescimento em relação a Edmond Dantes. E aí até fala em relação a Deus, né? Então essa força que te conecta, que pode possibilitar tudo, independente de onde você estiver, ele está em todo lugar. Tem muito essa narrativa, né? Então das forças, né? Por exemplo, da força do universo e a força que você acredita. Se você na verdade não acredita que existe uma lei que pode te ajudar, é muito fácil o quê? Você ser mais negativo, você não ir pra frente, você na verdade não conseguir aquilo que você deseja. E eu não tô aqui julgando se é certo ou errado a vingança, eu vou falar isso no próximo aspecto. O ponto é o que você quer fazer. Então você quer escapar da prisão sendo inocente, vamos dizer assim, que é o caso do Edmond Dantes, entendeu? Ele consegue, através até do filme, né, mostra muito isso em relação à possibilidade que ele ganha com o falecimento do mentor dele. Então ele entra dentro do saco, né, que é ser jogado no mar, e aí no caso ele faz uma série de fatores para conseguir fugir também. Mas assim, não é fácil a história, tanto que ele já sai da prisão e já é preso de novo como se fosse um escravo, mas na verdade ele é um trabalhador de um outro barco, de outro navio, e faz uma boa amizade com essas pessoas, né? Então assim, é muito importante que você analise muito a forma que você tem lidado com o seu próprio valor, e eu vejo que esse que é a principal pegada que você tem dentro do filme.
ele saiu de ser Edmond Dantes para ser o Conde de Monte Cristo, é uma transformação. Então muitas das vezes você não se considera capaz de fazer outras coisas. E não é que só, por exemplo, com os tesouros, o ouro que ele recebe, mas na sua vida, por exemplo, talvez você tenha algo tão escondido dentro de você que é tão ouro que você o que está com medo, está ofuscando esse ouro, né? Isso a gente pode dizer em termos tanto mentais, da forma que você lida com o seu autoconhecimento, com a sua própria espiritualidade. E a gente pode ir muito além, né? Então não é só uma análise do filme, das cenas do filme, não é isso. O filme, como eu falo, todo Mind Player, todos os vídeos que a gente faz aqui dentro do canal, todo filme tem uma memória implantada para chegar no seu subconsciente e te alertar sobre alguma coisa, ou mesmo te viciar num padrão vibracional igual, né? Então o que a gente percebe dentro da história do Edmond Dantes ele era mais velho, então, mas isso não impediu ele de fazer aquilo que ele precisava se fazer. Então, muitas das vezes, você o que está se impedindo, né? Porque eu sou mais velho, porque eu não tenho condições, porque eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, né? E muitas das vezes, na verdade, é essa grande pegada, essa grande narrativa que você tem que fazer em relação a você para ir para frente. Então, é muito importante que você preste atenção nisso, porque muitas pessoas estão se sabotando no sentido de irem para frente. Né? E eu vejo que esse aspecto é muito gritante no filme, porque ele é narrado, né? Você vai perceber até a forma fisiológica dele, a fisionomia dele muda, né? Antes da prisão e depois da prisão, e depois como Conde de Monte Cristo. Então você tem uma transformação física, uma transformação mental, porque você tem que mudar sua mentalidade para conseguir aquilo que você deseja. Lembrando que você muda totalmente, né? Seu coração, a forma que você pensa, né? Em relação às suas emoções também pensa. Às vezes você vai ter que ser mais frio sobre algumas coisas que você era muito emocional. Você tem que levar a vida a sério, entendeu? E tem poucas pessoas que querem levar a vida a sério, querem só alegria, né? Como se fosse só isso todo dia. Não é isso todo dia. Você tem que trabalhar sério, esforço, consistência. Isso demanda uma série de fatores que vêm em conjunto, né? Então, essa parte da idade me chama muita atenção, eu quero compartilhar com você. O terceiro aspecto tem a ver com a vingança, né? Então, vamos analisar agora numa perspectiva tanto psicológica como filosófica, mas um termo mental, né? Unindo sentimento, pensamento, emoção. Quando a gente pensa sobre a vingança, né, tem um gatilho aí muito forte da raiva, do ódio, né, da inveja. Né, e a gente percebe o quê? O Edmond Dantes, se a gente pensar em termos daquele personagem, daquele caractere, daquele arquétipo, pegar um pouquinho de Jung, ele era uma pessoa boa, sempre foi uma pessoa boa. Né? Então, assim, ele, na verdade, por causa das situações, né, por causa da injustiça feita com ele, vamos pensar assim, em termos do mal, né? Porque aí a gente vê, né, uma clareza. Né? Não estou dizendo que ele era santo, tá? Mas eu quero dizer assim, foi feita uma série de fatores e ele foi atrás até na ilha de Elba, né, para salvar o capitão. Foi o quê? Ele queria salvar, ele queria ajudar, né? E aí, no caso, as pessoas, que é o capitão, o primeiro imediato, o Darglans, o outro amigo dele que passa a perna dele, né? Então, assim, as pessoas que têm inveja dele. E isso desperta dentro dele o lado que todos nós temos, que é o lado obscuro, que as pessoas não querem admitir, que são as trevas. Nós todos temos luz e trevas dentro de nós. Né? Não é porque o Edmond Dantes ele quer a vingança que você, na verdade, é o bonzinho. Ou você é a pessoa mais santa. Né? Porque a gente pensa assim, até a gente pega muitos livros, né, em relação à parte mental. Independente se você faz caridade, mas se você, na verdade, tem um pensamento que é por obrigação, isso aí não é uma caridade, né? E eu digo caridade, vou até mudar a palavra, mas a filantropia, de você ajudar alguém. Não precisa nem ser com dinheiro, mas só com um bom dia. Né? E o que acontece? Você muitas vezes se coloca numa posição tão grande que está fazendo algo revolucionário para o mundo, sendo que na verdade é uma obrigação, você tem que fazer, entendeu? Acho que assim, o aspecto principal que a gente tem nessa história da vingança, que é um crescimento que vai tendo, né? Ele vai matar, ele vai fazer aquilo que ele acha que é certo, até para conseguir, né, esse karma, porque foi criado um karma para ele quer resolver esse karma, né? Foi a forma que ele resolveu. Mas ao mesmo tempo a história, elas traçam uma outra narrativa, porque ele nem sabia que o filho era dele, né? Ele nem sabia que a mulher gostava ainda dele, ele queria se vingar de todo mundo. E a narrativa do filme de 2002, vamos dizer assim, não necessariamente é igual ao romance escrito por Dumas em 1844, mas assim, a gente percebe que tem uma série de fatores que contribuem para que você tenha uma alteração da vingança. Né? Ele vai matar o amigo dele? Vai, nesse caso ele vai matar, a gente vai ver essa cena. Né? Só que ao mesmo tempo é um princípio de honra, eles vão lutar, eles vão estar uma esgrima, né? Eles estão o quê? Cada um lutando pelo seu valor, pela sua honra. Não estou dizendo que se matar é bom, se matar é ruim, às vezes as pessoas só ficam nisso. O aspecto ele conseguiu aquilo que ele queria. Entendeu?
Agora não vamos ficar com hipocrisia dizendo, ah, então porque é errado, porque é certo, entendeu? Na história em si, se você pegar a história em si, ele fez aquilo que ele achava que é certo, né? Então assim, preste muita atenção na sua vida, porque às vezes o quê? Você não está criando, né, uma vida que na verdade seja o quê? De uma vida de harmonia. Você quer se vingar de todo mundo. O que mais acontece é isso, né? Na história o que tem a morte, ele vai atrás, ele cria, ele vira o Conde de Monte Cristo, né? Eu não estou dizendo se a história de vingança é ruim ou é boa, tá? É que as pessoas costumam agir só com polaridades, né? E esse é um princípio hermético da filosofia, por isso que eu falei, eu vou fazer uma análise filosófica. As polaridades, elas existem. Bom, ruim, preto, branco, sol, lua, você tem calor, frio, né? Mas existe o que? A harmonia, o princípio do ritmo, certo? Ele não era mal, né, o Edmond Dantes, o protagonista, mas ele também não era ruim 100%, entendeu? Nós não somos 100% bons e 100% ruins ao mesmo tempo. Perceba no seu caso. Entendeu? Então acho que assim, o conceito da vingança no filme traz pra gente o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Entendeu? Não é só de julgar, porque julgar é fácil, né? Mas você se colocar na posição do outro, imagina você ficar 13 anos preso, você na verdade ser preso por sua inocência. Quantas pessoas são assim por causa de outros, né? A gente vê isso durante a história até hoje, né? Então perceba o quê? Que às vezes falar a verdade te traz o quê? Uma consequência direta de você ser contra o sistema. Mas o que? Ele nunca deixou o quê? De fazer aquilo que era certo. Por mais que ele tenha perdido a fé, né, o mentor dele vai ajudar nisso. Então, preste muita atenção nisso, porque às vezes você vai ficar tão superficial em relação à vingança que você vai esquecer que, na verdade, você quer se vingar de várias pessoas também. Não tem santinho e não tem beato aqui, e também não tem um diabo aqui, entendeu? Um demônio. O aspecto é, você tem que lidar com as suas luzes e com as suas trevas, todos os dias. Como que você está lidando com isso? Como que está sendo o seu autoconhecimento? Como que você está agindo proativamente para o seu próprio crescimento? É isso que, na verdade, vai trazer o quê? O ouro para você, a sua evolução e também o que você deseja na sua vida. Se você gostou desse Mind Player, curta, comente, compartilhe e principalmente coloque aqui sua sugestão de filme pra gente narrar nos próximos episódios. Se você não se inscreveu no canal, basicamente clica aqui no botão inscreva-se para receber as notificações e, além disso, clica no sino para receber em primeira mão todos os nossos vídeos. Espero que você tenha gostado desse Mind Player, desejo para você um excelente dia, luz e prosperidade. Um abraço, até logo, tchau, tchau.